Será que é hora de você sair da renda fixa enquanto é tempo? Será que é burrice você concentrar os seus investimentos em ativos como o Tesouro Selic ou aqueles CDBs pagando 100, cento e poucos por cento do CDI? Bom, sobre isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo, porque eu sei que essa é uma dúvida muito comum de muitos investidores que apostaram que esse aqui seria o ano da renda fixa e se jogaram ali no 1% ao mês garantido. Então, antes de tomar alguma conclusão, presta muita atenção porque ao final desse vídeo você vai se tornar um investidor pelo menos mais informado, beleza? Deixa o dedo no like, comenta aqui o que você achou e vamos lá pro conteúdo, porque a primeira coisa que eu quero te mostrar é esse contexto, né? O contexto do 2025, o ano com a renda fixa a 15% ao ano, um ano em que desde o início dele todo mundo falava sobre a renda fixa, que estava numa boa fase, que era um momento histórico, excelente, né? O melhor ativo para aplicar em 2025, e que o ano da renda fixa era algo repetido em diferentes manchetes de diferentes instituições financeiras, e num contexto que, como você pode ver, praticamente nada vem batendo a taxa Selic. Esse gráfico aqui a gente tem a Bolsa, que é o IBRX, o CDI, que representa a taxa Selic, o IFIX, e outros dois índices de renda fixa atrelados à inflação, que é o IMAB, e pré-fixados, que é o IRFM. Pode ver que a taxa Selic praticamente ganhou nos últimos 12 meses, e ganhou também nos últimos 3 anos, e ganhou também nos últimos 5 anos. Então, nesse contexto aqui, tem muita gente que quando me ouve dizendo que pode ser uma boa você fugir da renda fixa, fica maluca. Eu publiquei esse vídeo aqui falando sobre o fim da renda fixa fácil, cerca de um mês atrás, e muitas pessoas comentaram, olha, enquanto a Selic estiver acima dos 10% está muito bom, se a pessoa não souber onde investir vai perder feio para renda fixa, enquanto a Selic estiver alta, vale a pena investir na taxa Selic sim, o Brasil é o país da renda fixa, enfim, esses foram os principais comentários. E eles exemplificam muito bem o comportamento do investidor que costuma sair de ativos atrelados à taxa Selic quando a taxa Selic cai e migrar para ativos de risco. Pode ver aqui nesse gráfico em que eu cruzo a taxa Selic meta com a pontuação do Ibovespa nos últimos 20 anos, que geralmente quando a taxa Selic sobe, o Ibovespa cai, e quando a taxa Selic cai, o Ibovespa sobe. O que acaba sendo um comportamento muito comum da maioria dos investidores PFC, pessoa física comum, que tendem a pensar da seguinte forma: olha, se a renda fixa está rendendo tanto, isso aqui está dando mais de 8% ao ano acima da inflação, o que eu vou fazer é deixar todo o dinheiro aqui, porque assim eu tenho menos risco. Isso aqui está rendendo mais, isso aqui está confortável, está seguro, está quentinho. Só que esse investidor, ele está ignorando o fato de que a taxa Selic, ela se move em ciclos de altas e ciclos de baixas. E o fato dela estar em 15% atualmente não significa que ela vai render 15% ao ano pelos próximos 5, 10 ou 20 anos. Na verdade, é muito improvável que a taxa Selic vá ficar tão alta por tanto tempo. Só que esse cara está basicamente cometendo um erro, que é extrapolar esse retorno recente para os próximos 10 e 20 anos, e aí ele acaba perdendo algumas boas oportunidades. Em outras palavras, esse cara aqui está olhando para os últimos 2 a 5 anos em que o CDI é campeão, né? Está rendendo inflação mais 8% ao ano. Que se a gente pegar os últimos 3 anos, é mais ou menos isso que está rendendo uma carteira que é basicamente 100% do CDI. Só que o erro aqui é extrapolar esse cenário atual para o futuro distante. E quando a gente começa a olhar para o passado distante, para entender um pouco melhor o comportamento de longo prazo de investimento a 100% do CDI, você pode ver que não é bem assim. Nos últimos 20 anos ele rendeu mais ou menos 4,4% ao ano acima da inflação líquido de custos, que também não é pouco, mas é muito menos do que uma carteira bem montada. Eu já vou chegar lá. Só que antes eu quero comentar sobre essa ideia aqui do Adriano, de que enquanto a taxa Selic estiver alta, vale a pena sim manter o dinheiro nela. Na verdade, essa aqui acaba sendo a grande armadilha. Vários investidores pensam, poxa, a Selic hoje está em 15% ao ano. Eu não vou correr risco de jeito nenhum. Eu vou deixar meu dinheiro parado aqui, rendendo mais do que 1% ao mês líquido de imposto. Isso aí está dando mais do que 8% acima da inflação. Isso aqui está maravilhoso. Eu vou esperar a renda fixa cair, a taxa Selic cair para realocar minha carteira. Só que daí o que acontece? Eu desenhei aqui, tá? O que acontece é que o mercado ele tende a se antecipar. Ou seja, o mercado começa a se mexer antes da Selic cair. E na média, quando a Selic cai, a bolsa já subiu, ativos de renda fixa pré-fixados já subiram, fundos imobiliários já colocaram isso no preço e aí você acaba perdendo time. Esse aqui é um estudo feito pelo Clube do Valor que mostra que, historicamente, o mercado de ações tende a ter uma performance média de 17%, 18% ao ano nos 3 anos seguintes depois do pico da taxa Selic. É por isso que quando a gente olha um gráfico comparando bolsa com CDI, com renda fixa pré-fixada, atrás da inflação, e a gente sai desse olhar de um prazo mais curto e olha para o longo prazo,
O que acontece é que o CDI é o grande perdedor desse longo prazo. E isso faz muito sentido porque a taxa Selic, o CDI, ele representa a performance do ativo com o menor risco possível na economia. E quanto menor o risco, menor o potencial de retorno de longo prazo. Isso aqui é o básico do mercado financeiro. Eu sei que não é fácil agir dessa forma, não é fácil sair da renda fixa agora, mas dependendo do teu perfil de investidor, esse pode ser o momento certo a se fazer. E digo mais, tá? O que está acontecendo nesse ano? Nesse ano aqui, em que, vamos lembrar, no início dele, estava todo mundo falando que seria o ano da renda fixa. As manchetes aqui são todas ali do final de 2024, falando sobre esse momento histórico, falando sobre os benefícios do juro alto. Bom, na prática, a gente está vendo o Ibovespa subir cerca de 25% nesse ano. A gente está vendo o IFIX, que veio de vários anos ruins, subindo 15%. A gente está vendo carteiras diversificadas, como a desse cliente aqui do Clube do Valor, tendo uma performance de cerca de 116% do CDI. Por que isso? Porque o mercado está lentamente começando a antecipar um possível movimento de queda da Selic. Já tem gente falando que a Selic pode começar a cair, o Bank of America já colocou isso no preço, JP Morgan também. E quando esse movimento se intensificar e a Selic já não estiver mais alta, não vai ter muito o que fazer, vai vender a Selic para comprar esses ativos já a preços muito maiores. Dito isso, o que fazer? Vamos lá, eu adoraria ser aqueles caras polêmicos que chega lá e crava, olha, você tem que sair da renda fixa, só burro investe em renda fixa. Só que na verdade eu acredito que a tua carteira de investimentos, ela deve estar muito conectada com o teu perfil de risco, com os teus objetivos de retorno. Então, de novo, eu desenhei aqui. Se você é um cara que quer baixíssimo risco, um cara muito pouco tolerante ao risco, aí sim, tem que manter o dinheiro na renda fixa, no Tesouro Selic, em CDBs, etc. E pode ter certeza que no longo prazo você vai ter que esperar um retorno de cerca de inflação, mais 3% ao ano, líquido de imposto de renda. Bom, se você é um investidor que tem um risco mais médio, você pode colocar na tua carteira ativos de renda fixa pré, ativos de renda fixa atrelados à inflação, talvez até um pouquinho de ações. E nesse caso, né, no longo prazo, dá para esperar um retorno na faixa de inflação mais 5%, talvez mais 6% ao ano. E aí, se você é um cara mais arrojado, de alto risco, nesse caso, há espaço para renda variável na tua carteira, você pode esperar um retorno um pouco maior. Detalhe, tá? Mesmo para quem é muito arrojado, dependendo do cenário, você não apenas precisa pensar em investir em renda fixa, mas sim você deve investir em renda fixa. Que cenários são esses? É para quando você tem objetivos financeiros de até um ano, aí tem que colocar tudo no Tesouro Selic, tudo em renda fixa pós-fixada. Ou quando você tem objetivos financeiros de até 5 anos. Nesse caso aqui tem espaço para colocar uma pré-fixada, uma atrelada à inflação, mas não tem espaço para renda variável. Renda variável só cabe na sua carteira para horizontes maiores. Prazo maior do que 5 anos. E ainda assim, mesmo se você for um cara mais arrojado, pode ter sim espaço para renda fixa simples na tua carteira. No início desse ano eu criei uma série que era a carteira do canal, que meio que a gente não fez mais vídeo, ela não foi muito adiante. Mas lá eu montei uma carteira com 250 mil reais. E essa carteira aqui, ó, ela tá com mais ou menos 290 mil. Fiz poucos aportes nela, a gente acabou não gravando mais vídeo para essa série. Mas eu quero usar ela aqui como exemplo para você saber o que fazer nesse momento. Então, vamos dar uma olhada aqui na composição dessa carteira, tá? Ela tá aqui com 120 mil reais em fundo. Então dá para ver aqui, ó, que a gente tem cerca de 33.400 em um fundo de ações baratas do Clube do Valor, mais 32 mil em um fundo de ações Momentum do Clube do Valor. A gente tem 54.777 em fundo de ações norte-americanas. A gente tem aqui cerca de 53.561 em fundos imobiliários. E o restante está na renda fixa, 113.173. Ou seja, a gente tem esta seguinte composição aqui. 22% de peso em ações brasileiras, 19 ações norte-americanas, 18 imóveis e cerca de 40 em renda fixa. O que eu vou fazer aqui com novos aportes? Eu vou comparar essa carteira com o seu alvo, que é 20% de peso em ações brasileiras, 20 ações norte-americanas, 20 em fundos imobiliários e 40 em renda fixa. Eu vou comprar ativos que estão abaixo do seu alvo, ou seja, eu vou comprar aqui ações norte-americanas e imóveis. Então eu vou estar, nesse caso aqui, fugindo da renda fixa, nesse contexto dessa carteira pública, que é para ter essa composição. E para mim essa aqui é a grande sugestão do vídeo. Você tem que ter um plano muito claro de investimentos, você tem que ter um alvo a ser perseguido. É isso que vai te fazer não depender mais de chamadas como fuja da renda fixa, compre ações agora, invista nisso aqui nesse momento para tomar suas decisões de investimentos. Quando você tem um alvo bem desenhado e enxerga a tua carteira assim, você passa a ter muito mais clareza sobre o que fazer. Agora, o grande desafio é desenhar esse alvo, desenhar essa alocação de ativos. Ela tem que ser considerando o teu perfil de investidor. Então, você tem que fazer perguntas do tipo, olha, se a minha carteira cair 20%, como é que eu vou reagir?
Pô, se eu entraria em pânico e fosse vender tudo, então sinal que eu sou um cara mais conservador. Opa, se eu ficar preocupado, mas aguento, opa, sinal de ser moderado. Se eu fico felizão e penso, caraca, eu quero comprar mais, opa, sinal que eu tenho um perfil bem arrojado. E aí, com base no teu perfil, tu desenha a tua carteira por longo prazo, beleza? Se você quiser a nossa ajuda aqui no Clube do Valor para isso, você tem que participar de uma live no dia 10 de novembro, em comemoração aos 10 anos de Clube do Valor. Sim, estou aqui com vocês há 10 anos, a empresa já tem 10 anos, está batendo aí 5 bilhões de patrimônio sob gestão. E no dia 10, em comemoração a tudo isso, a gente vai trazer uma oferta nova aqui, que com certeza vai ser útil para ti. Para você participar dessa live, basta apertar nesse botão aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço e até mais.